vai consolidar o conceito de autodeterminação dos povos é o final da Primeira Guerra Mundial, ali no início do século XX, tá? Esse momento afirmava que os povos tinham o direito de se autogovernar e determinar a sua própria forma de governo. Então a gente vai vendo que essa noção de que cada povo merece ter um estado, cada nação merece ter um estado, ela já vai evoluindo, digamos assim, ela já vai adquirindo novos elementos, como a ideia de autogoverno, de um povo determinar qual é a sua própria forma de governo. E, e aí, no final com o fim da Primeira Guerra Mundial, a gente começa a ver uma transição dos impérios, né? A sociedade internacional, a gente pode falar assim naquele momento, se é que a gente pode falar assim, naquele momento, a sociedade era dividida em impérios, era organizada através de impérios. E a partir do final da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter uma transição desses impérios para os estados nacionais. Os impérios, eles eram multiétnicos, né? Se a gente for ver, por exemplo, o Império Habsburgo, tinha dentro dele italianos, húngaros, austríacos e vários outros povos, da mesma forma que o Império Russo, que tinha os russos, os poloneses, os ucranianos, os tártaros, enfim, uma gama de povos sendo abrigado pelo mesmo império. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, isso tudo ele vai mudar. E um momento fundamental que auxilia nessa consolidação do princípio da autodeterminação dos povos foi quando o presidente dos Estados Unidos, o Wilson, ele destacou a autodeterminação em seus 14 pontos, que figuravam um conjunto de princípios para paz e a reordenação das fronteiras europeias. E a autodeterminação nesses 14 pontos era um princípio fundamental. Em seguida, a gente também teve um outro momento fundamental, que foi o Tratado de Versalhes, mas o sobretudo foi o movimento socialista, que do início do século XIX e do início do século XX, ele ganha relevância sobretudo na Europa, e realiza uma revolução dentro da Rússia no momento que estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. E o próprio Lenin, que foi uma liderança dessa revolução, ele vai defender que o socialismo ele não poderia ser construído sem garantir a liberdade das nações que eram oprimidas pelos impérios, ou seja, os povos, os múltiplos povos que integravam os antigos impérios deviam ter sua liberdade de autogoverno. Isso vai ser fundamental também para reforçar a importância do princípio da autodeterminação dos povos no debate internacional. Mais tarde, gente, com o fim da Segunda Guerra Mundial, é, o princípio da autodeterminação dos povos ele vai ser inscrito na Carta das Nações Unidas como um princípio a ser observado pelas leis, pelas relações internacionais. Antes dessa carta, ele só era aplicado em casos específicos, quando o exercício expressamente previsto em tratados internacionais em relação a um determinado povo, como, por exemplo, o Tratado de Versalhes, pelo qual o povo da Alta Silésia teve o direito de realizar um referendo para decidir se integraria a Alemanha ou a Polônia. Mas não, antes disso não existia uma lei que falava que determinasse isso como um princípio universal de organização da comunidade internacional. E aí, com a Carta da ONU, esse princípio ele começa a ser aplicado na prática, né? Especialmente a partir da onda de descolonização, especialmente entre as décadas de 40 e 70, quando muitas colônias na África, na Ásia, no Caribe vão conquistar a independência usando esse princípio como base.
Um outro elemento também muito importante que fomentou esse processo de descolonização do então chamado Terceiro Mundo, nós estamos falando aí de um momento pós-Segunda Guerra Mundial e que o mundo era dividido primeiro, segundo e terceiro mundo. Um outro elemento importante foi a Resolução 1514 da ONU, de 1960, que declarou que o direito à independência dos países e povos colonizados também era um processo importante para a paz internacional, para a sociedade internacional. Mas é especialmente durante esse século inteiro, né? É durante o século XX que a gente vai ver esse processo de consolidação no princípio da autodeterminação dos povos. Esse princípio que nós conhecemos hoje, ele foi um processo que foi se constituindo desde o início do século XX até o final. E ele se materializa, então, no que hoje a gente conhece como direito internacional público, né? Que confere aos povos o direito de seu autogoverno, aos estados o direito de defesa da sua existência e da sua associação com outros estados. Entendido, então, esse ponto crucial, a gente entra num questionamento que é muito fundamental. O que é um povo e o que é uma nação, né? E aí a gente entra numa discussão sociológica, de natureza sociológica, sobre o conceito de nação. E aqui eu uso o conceito do teórico político, do filósofo político Hermann Heller, que ele era um alemão, mas a gente poderia usar várias outras definições, né? O Heller ele define a nação como um povo cuja consciência de pertencer ao conjunto chega a transformar-se em uma conexão, em uma vontade política. Então, na sua perspectiva, essa vontade política ela tanto pode ser orientada para a formação de um Estado, como para a formação de uma organização autônoma em um partido ou grupo cultural, sem qualquer intenções necessariamente de constituir um Estado, de se separar de um outro Estado ou de outro povo, né? E com esse exemplo, nós podemos pensar hoje, por exemplo, no povo curdo. Não sei se vocês já ouviram falar, é um povo do Oriente Médio. É, O povo curdo, ele tem instituições, tem organizações autônomas construídas por ele. Então, os curdos eles não seriam somente considerados, não seria somente considerado um povo, mas eles também seriam considerados uma nação, porque afinal de contas, segundo essa definição do Hermann Heller, uma nação é quando um povo essa conexão de um povo ela se transforma em uma vontade política que se organiza em ferramentas institucionais, em organizações, partidos e etc. Enfim, nós podemos também pensar, por exemplo, em um tipo de nacionalismo judaico que nós tivemos no final, entre o final do século XIX e o início do século XX, que era o nacionalismo bundista, que era do Partido Operário Comunista Judaico da Polônia e da Lituânia. E ele propunha, naquele momento, uma autonomia cultural do povo judeu no leste europeu, mas sem necessariamente formar um Estado. E aí, o Hobsbawm, ele vai dizer que, diferente um pouco do Hermann Heller, ele vai dizer que, ora, as nações elas são uma invenção. E essa invenção ela foi feita pelo próprio nacionalismo, que foi o nacionalismo quem criou as nações, ou seja, é a intenção ideológica de construir uma comunidade política que efetivamente molda as consciências e cria uma identidade nacional. Enfim, mas entendidos isso, a gente precisa então discutir quem são esses povos que a gente está falando e por que que eles se constituem como uma nação, como nação e que possuem direitos de autodeterminação nacional. Vamos começar primeiro pelos judeus. É, o povo judeu, ele tem cerca de 3.500 anos, né? E essa origem do povo judeu, que é uma origem que se dá no território que hoje é conhecido como Estado de Israel, Líbano, Síria, o que a gente chama de região do Levante.
ela é comprovada por evidências arqueológicas, antropológicas, epigráficas, e mostram que foi um povo que surgiu a partir de pastores seminômades, no próprio território que anteriormente era chamado de Canaã. E aí a gente pode discutir aqui se teve Abraão, teve Isaac, teve Jacó, ou se foram povos locais que, a partir da sua interação, formaram uma identidade própria, criaram uma religião própria para si. Mas o fato é que isso, para pensar o Oriente Médio, isso pouco importa. E eu trago aqui a citação de um historiador israelense muito importante, que ele vai falar o seguinte: os eventos que se acreditam terem ocorrido no Oriente Médio tiveram um impacto tão formador na história do mundo quanto os eventos comprovados que realmente sabemos ter acontecido. Ou seja, se Abraão existiu ou não, isso não, ele pode não ter existido mesmo. E eu sou daqueles que acham que não existiu. Porém, na subjetividade dos judeus, dos muçulmanos, dos árabes da região, isso os eventos que se acreditam ter acontecido são muito mais importantes do que os eventos que a gente sabe que realmente aconteceram. E é por isso que é importante a gente entender a cultura, a religião, a subjetividade de um povo para a gente entender como é, a dinâmica do conflito também. E aí, quem são os judeus? Os judeus, eles foram o primeiro povo monoteísta. Eles trouxeram com eles uma inovação que foi a crença em um único Deus. Os judeus eles têm a história do Êxodo, que é a história da libertação de uma espécie de servidão que eles viveram no Egito. Eles têm essa história como um marco crucial da formação da sua subjetividade e a figura de Moisés como a figura de um formador da identidade de uma nação. E assim como o próprio rei Davi, que esse a gente tem comprovações arqueológicas, históricas, de que ele existiu como líder militar, estadista, como poeta e músico, e foi Davi o fundador do que hoje nós consideramos a cidade de Jerusalém, que na verdade já tem esse nome há milênios. É, e aí, há cerca de 2.500 anos atrás, esses eram os dois reinos judaicos que nós tínhamos ali na região que hoje a gente conhece como Israel, Palestina, Síria, Jordânia, Líbano, um pouco ali em cima. E esses eram. Acima, ao norte, nós tínhamos o Reino de Israel, que reunia cerca de 11 tribos, ao sul nós tínhamos o Reino de Judá, que era um reino que era liderado por uma única tribo, que era a tribo de Judá. E aí, com essa divisão dos reinos e o surgimento de impérios na região, os judeus eles vão viver um primeiro exílio, cerca de 600 anos da Era Comum, que a gente também chama da era 600 anos antes de Cristo, né? Então, os judeus eles vão viver um exílio na Babilônia. O Império Babilônico invade o território, toma as terras e os judeus são exilados para a capital do que seria o Império Babilônico, que hoje a gente sabe que tava ali na Mesopotâmia, entre o Irã, Iraque e outras partes daquela região. Só que esse exílio, ele não apaga a identidade judaica, eles continuam mantendo sua relação com o território de origem, e em algum momento esse exílio acaba e eles retornam. Só que aí vieram outros impérios. O Império Seleucida, os Seleucidas, vieram os romanos. E no ano 70 já depois de Cristo, no ano 70 da Era Comum, a gente tem um marco que é hoje um marco fundamental da identidade judaica, que é a destruição do Segundo Templo
do templo que ficou conhecido como o Templo de Jerusalém, né? O primeiro templo foi construído por Salomão, filho do rei Davi. Houve a destruição do templo pelos babilônicos, eles foram exilados, depois eles voltam, reconstroem um templo. E no ano 70 os romanos, que tinham muitos conflitos com os judeus na região, especialmente em Jerusalém, eles destroem o templo e os judeus são expulsos da região, em sua maioria, mas uma minoria permanece e resiste, e eles são removidos, e aí começa então o que a gente chama de diáspora judaica, que foi uma diáspora que durou cerca de 2.000 anos. Mas Jerusalém, ela seguiu, mesmo em 2.000 anos de diáspora, ela seguiu sendo parte integrante da identidade judaica. Os judeus, eles rezam 3 vezes ao dia e eles rezam sempre em direção a Jerusalém, não importa em que lugar do mundo. O hebraico, ele é mantido como uma língua ritual, uma língua sacra, e uma série de outros rituais cotidianos dos judeus na diáspora são elaborados a fim de se manter essa identidade entre povo, cultura e território. Como, por exemplo, nós estamos chegando em uma semana e meia, mais ou menos, nós vamos chegar no feriado de Pêssar, que também é conhecido como Páscoa Judaica. Esse feriado dura 8 dias e ao final de Pêssar sempre é comum que judeus cantem ano que vem em Jerusalém. Ou seja, isso é uma reza, é um ritual que se faz há séculos. Sempre lembrando da identidade, que a identidade de ser judeu está relacionado com um território que ficou conhecido na linguagem judaica como Terra de Israel. Mas mesmo com o exílio, com a expulsão, com a diáspora, judeus eles nunca desapareceram daquele território. Havia uma presença contínua de judeus nas cidades que hoje a gente conhece como Safed, Hebron e Jerusalém. Aqui é um vídeo que eu queria tentar mostrar para vocês, mas eu não acho que a gente não tem muito tempo, então vamos correr. É, e aí, no final do século XIX, 2.000 anos se passam aí de história judaica. Nós assistimos à expulsão de judeus de pelo menos 100 países por cerca de 90 gerações, sendo expulsos de vários lugares do mundo, incluindo uma inquisição mortífera que espalhou ainda mais judeus que estavam na Espanha e na Península Ibérica, como em geral, e espalhou esses judeus por outras partes do mundo, incluindo o Brasil. E no final do século XIX, quando a gente está vendo ali o nascimento das teorias raciais, ao mesmo tempo que os judeus estão recebendo a cidadania e eles estão agora reivindicando que eles podem ser chamados de europeus depois de tantos séculos, e aí vem então o, o racismo e as teorias raciais. E nesse momento surge um movimento chamado de sionismo. E o sionismo ele nasce como uma resposta ao antissemitismo. Os judeus estavam. Esse cara que vocês estão vendo aqui na foto, o nome dele é Theodor Herzl. O Theodor Herzl ele acompanhou especificamente um caso no final do século XIX que deixou ele muito chocado, que foi um judeu que era cidadão francês, que não tinha uma grande relação com a sua identidade judaica, era um judeu assimilado. Ele foi condenado por supostamente ter vazado informações do exército francês para o exército inimigo, o exército alemão. E ele era inocente, no final se descobriu isso, mas a responsabilização de Dreyfus, na França, gerou um sentimento antissemita, tanto porque foi uma injustiça e ele foi acusado porque ele era judeu, e então se tinha a ideia de que ele não era judeu de verdade, de que ele era um estrangeiro portanto, ele não era leal ao país. E isso fez com que os judeus olhassem e disseram: poxa, a gente
tem a cidadania europeia, mas é só no papel. A gente continua sendo tratado como estrangeiro. E é aí, nessa onda de violência que surge na Europa, e inclusive no Império Russo, que surge o sionismo, para dizer, nós precisamos ser normalizados como uma nação e nós precisamos nos emancipar como nação para então a gente poder se proteger e a gente vai conseguir fazer isso sob um estado para os judeus. Assim como os italianos agora se formaram um estado para eles, os alemães, os gregos e tantos outros povos. E esse, então, é aí que surge então o nacionalismo judaico, a formação da identidade judaica, que antes era um povo, até se formar uma nação que vai ser através do nacionalismo, como a gente viu antes, né? Mas afinal de contas, quem são os palestinos? A gente falou que a região da Judéia, que antes onde estavam localizados os reinos de Israel, essa região foi ocupada por vários impérios. Pois bem, a partir do século VII, os, é, os árabes eles conquistam aquela região que já tinha sido nomeada como Filastim pelo Império Romano. E os árabes, eles conquistam aquela região no século VII da Era Comum, 700 anos depois de Cristo, podemos dizer assim. Desde essa conquista, então, a região ela teve dominada esteve dominada esteve sob o domínio de diferentes impérios muçulmanos. A única exceção foi durante o período das Cruzadas, ali entre o século XI e XII. Mas é durante esse extenso domínio que o território adquire novos lugares sagrados. Durante esse domínio árabe, dessa expansão árabe, essa colonização árabe e muçulmana, que vão se formar então novos lugares sagrados, como por exemplo o Domo da Rocha, que está hoje em Jerusalém, no lugar que a gente chama de a Esplanada das Mesquitas, que é um dos lugares mais sagrados para o Islã. E esse monumento sagrado, ele data ao ano de 691, mais ou menos. E só o domínio otomano, que é um império muito importante, que ele vai ver, inclusive, nascer o sionismo dentro dele, esse império durou 400 anos, indo desde 1516 até 1917. Então, as pessoas que viviam ali, elas eram desde sempre palestinas, elas tinham essa identidade palestina? Não. Embora fosse esse o uso corrente para falar de uma região geográfica, não havia, como eu posso falar isso? Não havia uma identidade Palestina autônoma. Palestina não constituía um distrito autônomo e tampouco uma identidade local. Os árabes locais da região, que a gente chama de região do Levante, eles tinham distintas e múltiplas e variadas identidades. Então, até o final do século XIX, não existia uma identidade palestina, nem mesmo numa versão comunalista ou pré-nacionalista, nada disso. Como qualquer outro nacionalismo, incluindo o nacionalismo sionista israelense, a identidade palestina ela é uma consolidação moderna, da modernidade, e que só veio se consolidar com o fim do Império Otomano, que que estava na coalizão que perde a Segunda Guerra Mundial ali em 1917. E até que isso acontecesse, a Palestina era uma região perfeitamente integrada, apesar das disputas entre os clãs locais. Um território que era perfeitamente integrado à identidade hegemônica que era, naquele momento, o otomanismo. E a ausência de uma identidade local homogênea é evidenciada especialmente pela divisão territorial, que era uma divisão em distritos
que estavam ligados a outras províncias. Então, nós tínhamos três distritos diferentes naquele momento. A gente tinha Nablus, que é uma cidade hoje localizada na Cisjordânia. A gente tinha Acre e tinha Jerusalém. Eles estavam subordinados a Damasco, que hoje é a capital da Síria, e que, por sua vez, estava ligada a Istambul. Só que no final do século XIX, em 1898, por exemplo, Nablus e Acre, que antes eram distritos autônomos, eles passaram a integrar o distrito de Beirute, enquanto o distrito de Jerusalém ele passa a ser ligado à província de Damasco. Então, a partir disso, a gente entende que o processo de formação dessas distintas identidades no território que hoje nós chamamos de Estado de Israel e Palestina levou décadas. E o importante evento remonta ainda à primeira metade do século XIX, quando um líder egípcio, árabe egípcio, claro, Ibrahim Pasha, ele em 1831 ele invade a Palestina Otomana e ele governa aquele território por alguns anos. E devido à fidelidade, nós estamos falando de do Império Otomano, era um império muçulmano que garantia uma supremacia religiosa para os muçulmanos, e a gente pode falar de. Isso é uma linguagem da modernidade, não existia essa linguagem à época, mas uma cidadania de segunda classe para judeus e cristãos. E devido à fidelidade que os muçulmanos tinham ao Império Otomano, essa liderança egípcia, ela vai privilegiar as relações dele, ele vai privilegiar suas relações com cristãos e judeus locais. E que, por sua vez, ele, esse líder egípcio, que era árabe, ele vai receber o apoio das potências ocidentais, porque então vai se tornar um ponto de contradição contra o Império Otomano, que era, ó, evidentemente, um adversário. E é nesse momento, no meio do século XIX, que a região vai ter pela primeira vez um cônsul americano. Em 1857, por exemplo, 24 anos antes do que a história oficial de Israel chama da primeira imigração de judeus europeus para lá, a gente vai ter, em 1857, um relatório do cônsul britânico afirmando que já estava aumentando a presença de judeus naquela região. 30 anos antes do surgimento do movimento sionista. Então, não foi o movimento sionista quem criou a ideia dos judeus irem para a Palestina, para a região do Levante. Como vocês viram aí na história judaica, o território sempre foi parte da identidade judaica, porque se trata de um povo originário daquele território. Mas foi somente em 81, após uma onda de pogroms. Pogroms são ondas de violência que destroem casas, comércios, estupram mulheres, assassinam pessoas. Foi após uma onda de pogroms no leste europeu, no Império Russo, que a imigração judaica para a Palestina Otomana então ganha força. Então, os judeus, eles precisando fugir do antissemitismo, eles vão para o lugar que eles sempre chamaram de Eretz Israel, terra de Israel. E esse foi um do lugar que se tornou o destino de muitos refugiados. Eles estavam fugindo da violência, estavam fugindo para sobreviver. Ao mesmo tempo que isso acontece, que judeus estão indo para lá como refugiados, a começa a surgir então um conflito com um povo local. E é nesse momento, nessa primeira aliar que acontece em 1881, no final do século XIX, mas ainda antes do surgimento do sionismo, que vai surgir, que vai ser um marco para o surgimento do que a gente vai chamar de palestinismo, que ainda não é um nacionalismo, ainda não é uma identidade nacional consolidada, mas nós podemos dizer que é o início da formação de uma comunidade política. E, claro,
de uma oposição entre essas duas comunidades políticas, que é qual? A identidade, a comunidade política dos judeus, que estavam ali se organizando no que a gente chamava de Ishuv, e a comunidade política dos árabes, que estavam ali estranhando essa chegada dos judeus na região. Mas a gente vai voltar a isso mais adiante. Antes disso, a gente precisa só relembrar algumas coisinhas que foram fundamentais na organização do Império Otomano naquela região, que organizava a vida dos judeus e dos árabes no território que a gente chama hoje de Israel e Palestina. É, um sistema muito importante que no qual o Império Otomano se organizava era o sistema Millet, que era um sistema administrativo e legal que era adotado pelo Império e que permitia certa autonomia para as diferentes comunidades étnicas e religiosas dentro do próprio Império. Vocês lembram que eu falei, né? Os impérios eles eram multiétnicos. Então, dentro do Império Otomano tinha os árabes, tinha os turcos, tinham os Yazidis, tinham os persas, tinham os gregos, tinham os armênios, tinham os búlgaros, enfim, uma infinidade de etnias. Tinham os cristãos armênios, os cristãos gregos, os cristãos assírios, enfim. E dentro dessa pluralidade, para que o império conseguisse consolidar, o único jeito era dar alguma autonomia para esses diferentes grupos culturais e étnicos se auto-organizarem, mas ainda sob o domínio de uma religião principal, que era o Islã, e sob o domínio do Império Otomano. Então, a comunidade ela tinha sua própria forma de organização. Os ortodoxos gregos, bem como os cristãos gregos, elegiam seus próprios patriarcas, seus próprios líderes. E da mesma forma, os judeus tinham o Ishuv, que elegiam seu rabinato-chefe, o seu rabino-chefe. Enquanto os muçulmanos e drusos, eles tinham seus próprios miletes também e seus próprios tribunais. Os judeus tinham seus tribunais rabínicos para resolver ordens, coisas do cotidiano dos judeus, como casamento, divórcio, e assim todos os outros grupos culturais. Interessante pensar que parte desse sistema ainda hoje é vigente no Estado de Israel. Por exemplo, o Estado de Israel hoje não tem casamento civil. Casamento é só religioso. Quem faz o casamento é o rabino da comunidade que vai fazer isso. E esse casamento ele é reconhecido pelo Estado. Portanto, é uma herança otomana que ainda hoje existe em Israel. É do mesmo jeito o casamento, os muçulmanos em Israel eles se casam na comunidade muçulmana, os drusos na comunidade drusa, dentro de tribunais religiosos e culturais que são reconhecidos pelo Estado. Então, diferente do que a gente tem aqui no Brasil e em outros países, lá não existe ainda o casamento civil, apesar de ser uma demanda da sociedade hoje cada vez mais. E dentro do Império Otomano, portanto, as comunidades étnicas elas se acomodavam em um sistema que lhe dava alguma autonomia, ainda que sob uma evidente supremacia do Islã. E se tratava, então, de uma lógica bem distinta do que a gente chama hoje de multiculturalismo, onde todas as diferenças étnicas e culturais elas são integradas sob uma noção de igualdade. Na verdade, o que havia não era igualdade, não era multiculturalismo, era uma integração dentro de um contexto de desigualdade ainda. Pois bem, na segunda metade do século XIX, o Império Otomano vai fazer uma série de mudanças nesse sistema que era o sistema Millet. Então, ele vai deixar de considerar os seus cidadãos súditos, agora vão ser eles vai deixar de considerar as pessoas do Império, né, como súditos e vão ser agora cidadãos. O Islã, ele vai deixar de ter o seu privilégio
E o imposto que era cobrado aos judeus e aos cristãos e às diferentes comunidades para que eles pudessem existir ali, esse imposto também vai ser abolido. Houve então o que os historiadores vão chamar de uma reacomodação desse sistema Millet. E nesse novo contexto, o poder que antes estava na mão da burocracia muçulmana, ele vai passar para uma elite política que é cada vez mais secular, né? Sob os efeitos aí da modernização, do iluminismo que vai chegando também dentro do Império Otomano. E aí, cada comunidade vai ter, então, que negociar seus próprios interesses em pé de igualdade diante do Estado otomano, que tem agora uma elite política cada vez mais secular. Em outras palavras, eles agora, as comunidades agora muçulmanas, cristãos, Ah, bem perto, já é uma coisa. muçulmanos, cristãos, judeus, agora eles vão ter o mesmo espaço de poder e o mesmo e vão disputar em pé de igualdade. E aí entra, e é nesse contexto que entra uma identidade cívica que vai se chocar com essa, uma identidade cívica do Império Otomano que vai se chocar cada vez mais com essa crescente autonomia das comunidades que estão querendo mais representação, mais poder. E é essa disputa entre cristãos, muçulmanos e judeus que vão tentar ali ter mais representação, falando das comunidades ali da região da Palestina agora, essas disputas elas vão acirrar a ideia de uma identidade distinta entre judeus e árabes. E aí, judeus, eles não acreditavam que eles podiam ser representados pelos árabes, nem os árabes, cristãos ou muçulmanos, acreditavam que eles podiam ser representados pelos judeus. E aí, é nesse momento que a gente vai ver o florescimento de uma disputa entre duas comunidades que vão se. E aí eles vão começar a disputar e vão começar a criar uma comunidade distinta que mais tarde a gente vai ver a formação de dois nacionalismos distintos. Quando a gente fala de palestinismo, a gente não está falando necessariamente de um sentimento nacionalista ainda. A gente está falando de um sentimento de pertencimento comunitário, é, especialmente dentro desse contexto dessa disputa que a gente estava conversando. É, e, e aí, quando a gente chega no início do século XX, estou correndo aqui um pouquinho para a gente conversar o que é essencial e não perder o horário. A gente vai ter alguns elementos que vão colaborar muito para a formação da identidade nacional desses povos. E um dos elementos que vai cumprir um papel fundamental é a imprensa. Como em outros contextos também, a imprensa foi fundamental na formação de uma identidade de nação, tanto dos árabes locais, na região da Palestina, quanto dos judeus. E aí a gente cita quatro jornais árabes que eram dirigidos por árabes, cristãos e muçulmanos, para eleitores igualmente árabes, cristãos e muçulmanos, como o Al-Quds, Al-Nafir, e em Jerusalém nós tínhamos esses dois, Al-Quds e Al-Nafir, e nós tínhamos o Filastim em Yafa e Al-Karmil em Haifa, que eram jornais locais escritos por muçulmanos e cristãos para muçulmanos e cristãos, porque falavam de questões muito locais dessas comunidades. Nenhum desses jornais eram dirigidos para os judeus ou voltados para o público judeu, inclusive com seu conteúdo. E também com a língua. E a gente vai já ver que a língua foi um elemento muito determinante. E esses jornais, eles criaram uma ideia do que era Palestina. Eles foram dizendo, olha, nós cristãos, muçulmanos, nós somos palestinos, a nossa identidade é árabe. Então, naquele contexto,
dessa formação dessa identidade, ser palestino significava ser árabe, cristão ou muçulmano. Os judeus eles estavam incluídos nessa ideia nessa identidade palestina? Não. Não estavam. Os judeus eles não se viam como parte do que se entendia naquela época como sociedade palestina. Mesmo que eles tivessem pontos comuns, que eles convivessem com os árabes, muçulmanos e cristãos, eles se viam como uma outra identidade que ainda estava em formação também, que eram os judeus do Chuv, que estavam agora experimentando a ideia do sionismo e eles queriam uma identidade própria. Esses são os dois jornais que eu falei anteriormente para vocês, o Al-Quds e o Falastin. Eram os dois jornais árabes locais dirigidos por cristãos e muçulmanos para cristãos e muçulmanos. Por isso, se tratava então de duas identidades nacionais que se formaram em disputa e em oposição uma à outra. Especialmente a identidade palestina, ela vai se formar em oposição ao, à identidade judaica. E como eu falei sobre o papel da imprensa, vale a pena aqui citar os jornais da imprensa judaica que eram escritos em hebraico, às vezes em Yiddish também, para judeus. Mas especialmente em hebraico, porque o hebraico ele serviu para os judeus que chegavam ali de diferentes partes do mundo, serviu como elemento unificador. E aí nós tínhamos o Haaretz, que era um jornal voltado para a maioria judaica sefardita que estava ali, que eram judeus que já estavam ali há muitos séculos, judeus que eram parte do Império Otomano, que viviam no Oriente Médio e estavam ali na Palestina também. O Hatzvi, que era um jornal para uma minoria ashkenazi, que eram judeus que estavam chegando do leste europeu. O Moriá, que era um jornal mais religioso, mas também ashkenazi, dos judeus que eram do leste europeu. O Moriá ele era escrito em hebraico e em Yiddish. O Hardut e o Apoel Hatzair, que eram dois jornais seculares e de esquerda, escritos por judeus socialistas, sociais-democratas, que eram escritos para outros judeus também socialistas, que estavam formando comunidades igualitárias, que a gente chama até hoje de kibbutzim. E aí é dentro desse sistema que vai se formar a oposição entre duas identidades nacionais. Vocês perceberam aqui que eu não falei de Império Britânico, eu não cheguei no Império Britânico, eu não cheguei na Segunda Guerra Mundial, não. Nós estamos falando aqui de Império Otomano ainda. E o Império Otomano, um império que estava ali estabelecido há 400 anos. Então, é dentro do Império Otomano e não de uma colonização europeia que vão se desenvolver duas distintas comunidades políticas que mais tarde vão se constituir em duas identidades nacionais. Portanto, quando se fala de colonialismo de povoamento ou settle colony, Israel é um estado colonial, que os judeus eles são colonizadores, se ignora que a formação de uma identidade nacional judaica se deu dentro do contexto otomano e muitas vezes com elogios e incentivo do próprio Império Otomano. A não ser que as pessoas considerem que o Império Otomano era uma potência colonial, que não consideram, aí a gente pode falar que o sionismo era um colonialismo. Mas na verdade não era. O projeto nacional judaico ele não se consolida na Palestina através de uma intervenção externa, de uma colonização de tipo europeia, mas foi dentro do próprio Império Otomano e com a legitimação dele. E os judeus sefarditas, aliás, que possuíam uma larga comunidade dentro do Império Otomano, indo desde a Grécia, passando pelo que hoje a gente conhece como Marrocos, Síria, Líbano, os países do norte da África e do Oriente Médio, eles possuíam uma larga comunidade dentro desse império e eles possuíam um trânsito livre dentro do império, o que facilitou em grande medida o assentamento de muitos judeus que estavam saindo de diversas partes da região
naquela localidade. Ao mesmo tempo que também estava havendo uma migração em massa, de árabes para a região da Palestina. Então, hoje, quando nós olhamos para dois povos reivindicando um mesmo território ou reivindicando os seus direitos de autodeterminação nacional, a gente precisa olhar para esse passado histórico e entender que esse conflito ele é resultado da própria organização estrutural que se deu dentro do Império Otomano. E aí, o que que faz? Né? Nós temos dois povos disputando o mesmo território, que aí é como a gente viu através dessa história, são dois povos legítimos, com legítimos pertencimentos dentro desse território, e então nós temos dois choques de nacionalismos e dois povos reivindicando a mesma pátria. Qual é o caminho? Eu não tenho uma resposta aqui para vocês. O que eu posso dizer é: eu acredito numa solução de dois estados para os dois povos, porque, como a gente viu, são dois povos que possuem reivindicações legítimas. E eu espero que essa retomada histórica possa ter nos ajudado a refletir um pouco sobre o quão desafiador e complexo é a história desse conflito que, diferente de tantas pessoas que estão querendo por aí simplificar e dizer que um é errado, o outro é certo, na verdade, são conflitos que reivindicam duas questões, que fazem reivindicações legítimas, que é a autodeterminação nacional. Enfim, gente, agora eu estou aberto para perguntas, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, professor. Excelentíssima aula. Espero que todos vocês tenham conseguido tirar o melhor proveito aqui da exposição do professor. Queria dizer que vocês podem perguntar pela função do Q&A. A barra aqui embaixo, no inferior do Zoom, vocês vão ver uma caixinha de pergunta, assim, com um ponto de interrogação. Vocês podem fazer a pergunta por lá. Professor, você prefere que eu leia as perguntas para você ou você prefere ler? Você está mutado. Você está mutado. Desculpa, não apareceu nenhuma pergunta ainda aqui. Tá. Por Obrigado, enquanto, só pessoal. elogios. Alguma dúvida, gente, pode perguntar. A Isabela Alves está com a mão levantada. Isabel, tu quer escrever a tua pergunta? A gente pode ler aqui ela no Q&A? Eu acho que ela não, acho que a Isabela não escreveu, certo? Não, ainda não. Deixa eu dar uma olhada. Ah, tem uma pergunta dela aqui. Chegou. Bom dia. Já gostaria de dizer de antemão que sou muito fã do seu trabalho há algum tempo. Tenho três perguntas e uma delas é: por que alguns movimentos por autodeterminação nacional, como o do povo curdo, enfrentam resistência tanto de governos locais como da comunidade internacional? É um fenômeno complexo, né? Como a gente pôde ver, o fim do Império Otomano, nós sabemos que o Oriente Médio é uma região formada por múltiplos povos. No entanto, depois do final do Império Otomano, nós tivemos ali a presença europeia e o Acordo de Sykes-Picot foi a divisão ali, como quem divide assim numa folha de papel, essa parte aqui é minha, essa parte aqui é sua, e através disso depois, quando a Europa começa a se retirar da região, foram lideranças locais que receberam o poder do Estado em formação.
na região. Então, nesse balaio todo, que a gente pode dizer muitas minorias étnicas, religiosas ficaram sem Estado. A maioria dos estados do Oriente Médio foram formados a partir disso, da relação de elites locais com as potências europeias. Uma rara exceção disso foi o próprio Estado de Israel, que foi um estado formado a partir da construção de instituições locais pelos judeus sionistas que estavam ali construindo suas instituições, enfrentando a oposição dos árabes locais, enfrentando a oposição do Império Britânico, que não queria permitir a entrada de judeus e que, embora tenha um dia de vamos fazer um lar judaico na Palestina, no final das contas traiu a própria promessa. Mas o que a gente pode dizer a formação de uma nova nação sempre é um processo que vai enfrentar muitas resistências, tanto das populações locais quanto das potências envolvidas. A gente tem, na própria Europa, a gente tem aqui o caso dos catalães, né? A Catalunha, ela há muito tempo quer sua independência, mas não significa que seja fácil. Afinal de contas, ela está dentro de um Estado consolidado, que é o Estado do Reino Espanhol, é, e para ser reconhecido pela comunidade internacional, a comunidade internacional espera ver que tem alguma garantia ali, porque não quer entrar em conflito com o chefe de Estado, com o Estado que já está estabelecido, que é o Estado espanhol. É, enfim, eu acho que eu vou responder agora os outros. Uma pessoa perguntou. Qual poderia ser um caminho para a resolução do problema atual Israel-Palestina? Então, eu queria saber, mas o que a gente pode dizer é que a gente não vai ter paz enquanto os dois povos se reconhecerem mutuamente, né? A gente teve ali em 47 um momento em que os judeus aceitam a partilha da terra e há uma recusa árabe em aceitar um estabelecimento de um território soberano para os judeus na região. Mesmo antes, em 37, já havia uma outra proposta que dava para os judeus só 20% da terra e ainda assim houve uma recusa. E hoje esse processo continua em razão disso, porque não há o reconhecimento mútuo. Então, para a gente falar de paz entre Israel e palestinos, a gente primeiro tem que falar de dois povos que se reconhecem. E se a gente for, por exemplo, olhar para a faixa de Gaza, que ainda hoje é governada pelo o Hamas, que é um grupo terrorista, o Hamas, ele prega a destruição do Estado de Israel. Então, como a gente pode falar de paz? Então, para mim, o que a gente precisa, o primeiro passo é israelenses precisam entender que os direitos palestinos são legítimos e palestinos precisam entender que os direitos judaicos de autodeterminação ali são legítimos também. O professor poderia dar dicas de bibliografia para nos Ô, Matheus, tu aprofundarmos? quer que eu leia as próximas perguntas ou tu tá bem Pode por aí? ler, Tá, pode ler, por favor. professor, poderia dar dicas de bibliografias para aprofundarmos mais no tema? Eu acho que um historiador muito interessante e que eu me baseio muito no que ele fala sobre isso é o Louis Fishman. O Louis Fishman, ele tem um livro chamado Judeus e Palestinos no Império Otomano Tardio, no final do Império Otomano. E ele vai falar nesse livro justamente desse processo de formação dessas duas identidades. Um outro pensador muito importante o nome dele é Benny Morris. Ele escreveu um livro chamado 1948 para a gente pensar como se deu a guerra de independência entre Israel e Palestina e que até hoje marca a subjetividade dos dois países. Vamos para a próxima. Tararara, como o direito à autodeterminação se aplica ao Kurdistão?
Como eu falei lá no início, né? O que que o direito de autodeterminação nacional, o direito de autodeterminação dos povos, ele se baseia na ideia de que todo povo tem direito a constituir um Estado, tem um direito de se autogovernar, de construir instituições para si, de definir como vai ser, como vão ser essas instituições. E os curdos, como eu falei lá no início, eles são povo, mas eles também são uma nação, eles constituíram uma nação. Por quê? Porque eles têm esse anseio de construir o seu próprio Estado. Eles, afinal de contas, construíram instituições locais para eles próprios, mesmo que eles estando, mesmo que eles dividam fronteira entre a Turquia, o Irã, a Síria e parte do Iraque, eles formam um todo homogêneo, com partidos próprios, instituições próprias, mas o que eles não têm é soberania. Então, o princípio da autodeterminação nacional vem dizer que esse povo é um povo distinto e ele quer se autogovernar e eles merecem ter um estado próprio. Como fazer isso? Aí é que está a complicação, porque afinal de contas você está mexendo com interesses de estados nacionais consolidados, como o Estado turco, o Estado iraniano, Síria, e etc. E esse mesmo princípio se aplica também, por exemplo, ao povo druso, que hoje é uma minoria étnica e religiosa na Síria, ao mesmo tempo que eles também estão em Israel, e que eles têm uma identidade distinta e que eles podem vir a querer formar um Estado nacional próprio para que eles se autogovernem, né? Então se aplica da mesma forma. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta da Ana Luísa Dias Brigado. Será disponibilizado algum material para nós, como slides ou algum texto complementar das aulas? Mari, o que que tu acha, Mari? A gente tem que pegar deixa aqui, pegar as apresentações com os professores, depois, claro, se for permitido, daí junto com a carta de certificado de horas complementares, a gente pode enviar junto as apresentações. Perfeito, pode ser. Com a aprovação dos professores, a gente envia, sem problema. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta do João Filho. Que bibliografia acadêmica seria recomendado para essa parte da formação da identidade nacional judaica no Império Otomano? Sobre o antigo Yishuv, há pouca bibliografia disponível, aparentemente. Alguma recomendação específica? Olha, eu tenho uma indicação, João, antes de passar a palavra para o Matheus. Deixa eu só, estou lendo aqui. Minha Terra Prometida, de Ari Shavit. E o Muito bom. outro não estou achando o livro aqui, mas vou passar a palavra para o Matheus e depois eu continuo. Eu recomendo, como eu já falei antes, esse livro que eu já tinha indicado, que é do Louis Fishman. Eu coloquei aqui o nome dele, é um livro que está em inglês, mas que, enfim, eu recomendo muito que vocês tentem ler. Hoje já tem tradutor aí na internet, enfim, é um livro muito importante. Esse historiador, ele é um novo historiador israelense, ele faz uma revisão crítica da história de Israel, que tendo acesso a documentos e elementos históricos, inclusive da formação do Ixuv, que os outros historiadores não tiveram acesso porque ele foi nos arquivos do Império Otomano, lá em Istambul. E então, eu acho que realmente é uma leitura fundamental para a gente pensar aí nessa formação das identidades nacionais. E outro livro que eu recomendo, eu não encontrei o que eu estava procurando, mas é um outro livro olhando através de uma perspectiva palestina, que eu também acho muito importante ressaltar, é do Uhum. Rashid Khalid, que é Palestina, um século de guerra e resistência, 1917-2017. É muito bom esse livro. Isso, é muito importante também entender as duas perspectivas, né? Como eu coloquei aqui o nome do autor palestino, Rashid Khalid. Inclusive, o Rashid Khalid é citado pelo Louis Fishman também no livro dele. Então, é muito interessante a gente entender como essas duas perspectivas e como elas, enfim, no final das contas, gente, é muito difícil você entender, mas essa é a complexidade do conflito e é por isso que a gente está vivendo e assistindo ele até hoje. Qual é a outra pergunta, o Augusto? Augusto está mutado.
Voltei, voltei. De que forma o antissemitismo histórico e contemporâneo afeta os conflitos e as narrativas em torno da autodeterminação no Oriente Médio? Pergunta da Isabela Alves, uma pergunta muito boa. Sem dúvida, ele influencia de maneira muito significativa. A primeiro elemento, o primeiro sintoma que a gente pode ver na forma como o antissemitismo se manifesta nesse contexto do conflito, e agora, especialmente nesse momento de guerra, é o próprio apagamento da história judaica, né? Os judeus, eles são um povo originário daquela região. Como eu falei aqui para vocês e mostrei os elementos históricos judeus, eles nunca perderam a sua identidade com aquele território. Portanto, a gente está falando de um povo que é um povo indígena, né? Isso não significa que os palestinos eles também não tenham, não sejam um povo originário dali, não tenham os mesmos direitos que os judeus. O problema é quando você coloca o judeu como a figura do invasor de um território que supostamente ele nunca teve nenhuma relação. Um outro elemento de como o antissemitismo ele se manifesta nisso no conflito é através do próprio uso de discursos que foram criados historicamente pelo antissemitismo para falar sobre a guerra, para falar sobre o conflito. E um exemplo disso é a própria forma como o Hamas produz suas peças de propaganda. Por exemplo, ao se referir ao afirmar que Israel é um estado assassino de crianças, é óbvio que tem crianças morrendo. Isso é muito triste. Em várias guerras isso tem acontecido. Mas por que somente Israel tem sido considerado um estado assassino de crianças? E aí a gente olha para a história do antissemitismo, a gente entende que lá na Idade Média o poder católico, que naquela época não gostava dos judeus, hoje a Igreja Católica tem uma ótima relação com os judeus. Naquela época, a Igreja Católica dizia: olha, os judeus eles são assassinos de crianças. Se surgiu esse mito que hoje que a gente chama de libelo de sangue, que era um mito que dizia que judeus sequestravam crianças cristãs, assassinavam elas e usavam o sangue dessas crianças em rituais sagrados. Então a gente vê a ideia de que os judeus eles são assassinos de crianças desde a Idade Média e foi se atualizando de diversas formas e hoje aparece assim. De repente, porque você é um judeu que defende apenas a existência do Estado de Israel, às vezes você é contra a guerra, aí você vai ser chamado, você é um assassino de criança, porque você é sionista. Como isso está refletindo esses estereótipos antissemitas que existem desde o longo da história? E por fim, o último elemento que eu considero fundamental é a negação exclusivamente aos judeus como povo de terem o Estado. Como a gente viu, o princípio da autodeterminação nacional, ele confere esse direito a todos os povos, palestinos, curdos, catalães, a gente sabe que não é fácil, mas confere. Os povos têm esse direito. Por que que apenas os judeus não podem ter um Estado para si, considerando inclusive essa história de expulsões, de violência de holocausto que os judeus sofreram ao longo dos séculos? Enfim, na minha percepção, são formas muito evidentes de antissemitismo. Obrigado, Matheus. Vamos para as duas últimas. Pergunta da Celina Carvalho. Como a primeira aliar é um conflito civil ou só foi um marco ideológico do palestinismo? Foi os dois, foi um conflito, desde aquele primeiro momento a gente tem registros de violência armada, violência física contra os judeus, especialmente por parte dos árabes, através de discursos inflamados e bem religiosos, especialmente, mas que tinham um teor já aí antissemita conspiratório, né? A primeira aliar marca então o início desse conflito, que é um conflito ideológico, um conflito político, um conflito identitário, que vai envolver também um conflito
se viu um conflito com violência material. Vamos para a última, mas não menos importante. Como que a identidade palestina difere das dos demais árabes, visto que a língua é a mesma, a religião e todo aquele povo estava sob o domínio do Império Otomano? Sim, é uma excelente pergunta, porque afinal de contas, a gente sempre fala, eu sempre escuto pessoas falando, os palestinos não tinham que ter um estado, afinal de contas, os árabes já têm um monte de estados, já tem 21 estados para eles, os palestinos vão para esses estados deles. Só que a gente vai olhar para a história, e eu falei da imprensa palestina como esse elemento que foi importantíssimo na constituição da identidade dos palestinos ali no final do século XIX, início do século XX. A partir daquele momento já havia uma distinção, ainda que um pouco tímida, entre aquele território que eles já estavam nomeando de Palestina e os outros territórios. Um exemplo é que em um desses jornais, o Al-Quds, que eu falei para vocês, eu não deu para mostrar aqui para vocês, seria muita coisa, mas os autores que eu indiquei vão falar sobre isso. Nesses jornais, eles faziam propaganda, por exemplo, de alguns tipos, alguns produtos comerciais, e eles faziam a diferença entre Palestina e Síria, contrariando a crença de muitos historiadores que não tiveram acesso a esses dados, de que a identidade palestina sempre esteve vinculada à identidade síria. Na verdade, não, sempre se formou uma identidade, se formou ao longo da história como uma identidade distinta, principalmente como identidade ligada aos lugares sagrados daquela região, e com o final da Primeira Guerra Mundial, essa identidade ela tende a se consolidar, principalmente com a ascensão do sionismo na região, a expectativa de construção de um Estado judeu. E aí, na década de 60, a gente vai ter então a formação da primeira organização palestina que vai dar a essa identidade cores, bandeiras, símbolos, que é a Organização para a Libertação da Palestina. Mas não é a OLP, não é a Organização para a Libertação da Palestina que cria uma identidade de Palestina. Ele já pega algo, uma identidade nacional que está existente ali, está latente. Ele só organiza institucionalmente através de uma organização. Mas e como que ela se diferencia das outras identidades árabes? Como eu falei, através da ligação com os locais sagrados daquele território, e especialmente após a fundação do Estado de Israel, o- os palestinos eles são uma minoria dentro do mundo árabe. Então eles são marginalizados dentro do próprio mundo árabe, visto que os próprios países árabes, como a gente está vendo hoje, não querem aceitar os palestinos. Palestinos, eles são discriminados dentro da própria Síria. Os egípcios, eles não querem os palestinos no seu território, os jordanianos tampouco. Então, esse outro caráter, que é um caráter de minoria árabe dentro do mundo árabe, também dá um tom de distinção para um povo, para uma identidade que já era legítima e existente. Perfeito. Matheus, Mariana que está aqui conosco, Maria Fernanda também. Maria Fernanda, algum ponto, alguma questão para a gente finalizar nossa primeira aula de hoje? Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a explicação do professor, acho que foi maravilhosa. Tem muitas questões que às vezes nós ficamos em dúvida também. A pergunta, acho que foi da Isabela, se eu não me engano, era algo que eu tinha um pouco de dúvida. Acho que era Isabela. Mas estou ansiosa para as próximas aulas, espero que o pessoal goste bastante. E é um conteúdo que rende muito assunto, porque é tratado muito hoje em dia, às vezes as pessoas têm estigmas relacionados com o tema, com os palestinos, por vezes por preconceitos relacionados à área, mas eu acho que a explicação do professor foi ótima e deu para
desmistigar alguns pontos nesse quesito. É, Obrigado. Não, obrigado, Maria Fernanda. Obrigado, professor Matheus Alexandre. Nós, em nome do Leon, Laboratório de Estudos do Oriente Médio, eu, Vitor Oliveira, Mariana e Matheus, agradecemos essa nossa primeira atividade, primeira aula de hoje com a Liga Acadêmica de Estudos Políticos. E lembramos que amanhã teremos nossa segunda aula, que será com a professora Helena Scherin, Fundamentos da Geopolítica e Direito das Minorias, no mesmo horário, 19 horas, começando. Lembrando que todos que se inscreveram vão receber novamente o link da aula de amanhã pelo e-mail que se inscreveram. Então, fiquem de olho a partir das 16 horas, horário de Brasília, que nós vamos enviar. E o curso tem aula 3, que é no dia, na quarta-feira, que é o papel do Brasil nas relações com o Oriente Médio e o processo de paz, a aula do professor Dr. Cássio Lemos. E quinta-feira será a nossa última aula com a professora doutora Thais Felipe, o novo arranjo do Oriente Médio e a questão da faixa de gás. Novamente, muito obrigado a todos, em especial ao Matheus Alexandre, e nos vemos amanhã, às 19 horas, no mesmo horário, por aqui. Muito obrigado para a continuação do nosso curso. Muito obrigado, boa noite, bom início Obrigado, de semana pessoal. para todos. Tchau, tchau. tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Obrigado. tchau. Até amanhã. Obrigada.